Os integrantes do meu grupo é o Matheus Yuri, Caio Fábio, Manuela Teixeira e João Carlos, do trabalho de história sobre a peste negra e o coronavírus. Bom dia a todos e este é o nosso trabalho. Espero que todos gostem. Vamos começar a falar sobre a peste negra. O que foi a peste negra? A peste negra foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Acredita-se que a bactéria Yersinia, que resulta em várias formas de peste, tinha sido o caso. A peste negra é como ficou conhecida a peste bubônica, doença Yersinia peste, que atingiu o continente em meados do século XIV. Os historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central e foi levada por zoonoses para o continente europeu. Os sintomas da peste negra ou peste bubônica. Na peste bubônica, os sintomas são febre alta, calafrios, dor de cabeça intensa, dores generalizadas, falta de apetite, náuseas, vômitos e confusos mentais. A possível origem da peste negra. A peste negra provavelmente teve sua origem na Ásia Central ou na Ásia Oriental, de onde viajou ao longo da Rota da Seda, atingindo a Crimeia em 1343. De lá era provavelmente transportada por pulgas que viviam nos atos que viajavam em navios mercantes genoveses, espalhando-se por toda a bacia do Mediterrâneo, atingindo o resto da Europa através da Península Italiana, onde os corpos foram encontrados. Enquanto relatos contemporâneos afirmam a criação de inúmeras valas em resposta ao grande número de mortos, investigações científicas recentes de uma cova no centro de Londres encontraram indivíduos bem preservados enterrados em sepulturas isoladas e espaçadas de maneira uniforme, sugerindo algum planejamento estratégico e enterros associados aos cristãos naquele período. Uma das resoluções da peste negra. A importância da higiene foi reconhecida apenas no século XIX. Até então, as ruas eram geralmente imundas, com animais vivos de todo tipo e abundantes parasitas, facilitando a propagação de doenças transmissíveis. Um avanço médico precoce como resultado da peste negra foi o estabelecimento da ideia de quarentena na cidade-estado de Ragusa, moderna, em 1377, após contínuos surtos. Fatos da doença.
Data de início 1346, data de término 1353, cerca de 75 a 200 milhões de mortes, conhecida também como peste bubônica, septicêmica, pulmonar, período 1343 a 1353 na Eurásia. Coronavírus. O que é o coronavírus? O vírus faz parte de uma família de vírus que causam infecções respiratórias que foram descobertas em 1937. Em 1965, quase 30 anos depois do primeiro isolamento da infecção, o vírus foi nominado como coronavírus, por ser semelhante a uma coroa quando visto de um microscópio. Em dezembro de 2019 foi registrada uma nova variação do vírus, o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia mundial. Por mais criativas que sejam, grande parte dos cientistas alega que a fórmula do SARS-CoV-2 é muito diferente daquelas vistas em vírus do mesmo grupo. Para eles, o mais provável é que tenha sofrido por processo de evolução natural, visto que já existiu uma versão do vírus no passado. Há quem diga que o vírus veio do morcego. Na primeira hipótese, o vírus teve contato parcial com os humanos, por meio das fezes e saliva do roedor, e com isso foi se adaptando aos poucos para atacar. Outra diz que o vírus só passou do morcego para o humano de forma mais rápida por já ter passado por essa evolução natural de forma silenciosa. Alguns cientistas ainda acreditam que o pangolim, o único mamífero com escamas, tenha sido um hospedeiro intermediário do vírus. O novo coronavírus foi descoberto em Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões de habitantes, por conta de uma série de casos de pneumonia com origem desconhecida. Depois de algumas pesquisas, foi descoberta a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Desde então, o vírus vem se espalhando exponencialmente por todo o globo terrestre e já causou quase 170 mil mortes, confirmados só até meados de abril. Segundo o Ministério da Saúde, a doença já chegou ao Brasil em janeiro, e só até a primeira quinzena de abril foram confirmadas cerca de 30 mil casos e quase 2 mil mortes. Apesar de os números ainda serem menores do que muitos países, com situações críticas, alguns estados dos países já estão com o sistema de saúde sobrecarregados, entrando em colapso, o que aconteceu também em alguns países da Europa, como Itália e Espanha, e está acontecendo nos Estados Unidos. Como se prevenir do coronavírus? Para conter a transmissão por coronavírus, a OMS recomenda que os governos estimulem a quarentena para as pessoas que tiverem contato com o vírus, distanciamento social para toda a população, em isolamento total para quem estiver com a doença. Além disso, a higienização das mãos e locais, o uso de máscaras faciais, principalmente para idoso, ou estar dentro dos grupos de risco e manter distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas, também são ações que podem ser aplicadas para evitar o contágio. Hashtag fica em casa.